dá a impressão que eu estou na ágora, né? As colunas, os pórticos, mas não estou na ágora não. Gostaria de estar, é claro. Certamente usarei esse lugar aqui para as próximas reflexões, as próximas aulas, uma vez que é um ambiente bem agradável. Então eu fiz uma abordagem hoje sobre a alegoria da caverna. Claro que se você fizer uma busca aí na internet, você vai encontrar vários vídeos, várias aulas. Se você buscar um material bibliográfico também, você vai encontrar aí uma contribuição muito relevante. Vou deixar a minha aqui, dividir em 4 momentos, onde eu falo da questão da realidade, dos graus de conhecimento, do lado místico da alegoria da caverna e da questão da concepção política, que é o último momento aí que eu trato acerca desse tema. Estou fazendo uma abordagem aqui do filósofo Platão, então nisso consiste um certo tempo para você preparar os temas, a leitura, a conversa com outros mestres, para ver se a gente está no caminho adequado e não trazer uma narrativa aqui mais empobrecedora ainda para a galera, tá bom? Então, oportunizar aí para vocês uma reflexão sobre a alegoria da caverna. Professor Homem Rogério, é isso aí, galera, que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando de temas do universo, da filosofia, acompanhado aqui da minha caneca filosófica, a minha coruja sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. E a gente está aqui fazendo uma abordagem sobre o filósofo Platão, quem diria, hein? Mas agradeço desde já a todos que estão curtindo, compartilhando, comentando aí, meu muito obrigado. Peço sempre que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe você, sua família, seus estudos e todos os seus empreendimentos. Comecei a fazer aqui uma reflexão sobre o filósofo Platão. Então eu apresentei aqui uma bibliografia, acredito que seja oportuno. Eu usei aí como base o dicionário dos filósofos, Danny Wiseman, acredito que seja essa a pronúncia. História geral da filosofia, Hans Joachim. Um livro que foi usado no estado do Paraná, muitos professores usam, tem muitas escolas que tem esse livro aqui, Filosofando, professora Maria Lúcia e Maria Helena. Tem também o dicionário de filosofia, professor Nicola Abaiano, e de modo muito especial para a reflexão de hoje, onde eu vou tratar sobre alguns pontos importantes da alegoria da caverna, eu usei como base o livro do professor Giovanni Reale, Dario Antiseri, História da Filosofia, o volume 1. Então é um material que, claro, né, um pouco de estudo, um pouco de leitura, e que serviu de base para essa reflexão que eu vou fazer aqui sobre o mito da caverna. Imagina que estás vendo homens fechados em habitação subterrânea, em forma de caverna, que tem a entrada aberta para a luz, com uma largura que se estende por toda a mesma caverna. Além disso, que estão ali desde crianças, com as pernas e o pescoço em correntes, de modo que devem permanecer parados e olhar somente diante de si, incapazes de girar a cabeça ao redor por causa das correntes, e que por trás deles e mais longe arda uma luz de fogo. E finalmente que entre o fogo e os prisioneiros haja no alto um caminho ao longo do qual imagina ver construída uma mureta, como aquela divisória que os jogadores põem entre si e os espectadores, sobre o qual mostram seus espetáculos de fantoches. Apresentei um trecho aqui da alegoria da caverna, que vai aparecer na obra de um filósofo que nós estamos fazendo aqui uma reflexão. A obra que eu cito é a República, e o filósofo é o Platão, que nasce ali por volta do ano 347 e tem uma vida até 427 antes de Jesus Cristo.
Eu vou fazer uma reflexão aqui hoje sobre a alegoria da caverna e os principais pontos que nós podemos extrair da tão falada, famosa, notória mito ou alegoria da caverna. Uma descrição aí bem breve do que é a alegoria da caverna, uma narrativa mesmo que você pode procurar na internet, você vai encontrar com mais detalhes, só para fazer uma introdução aqui para a explicação. Então pontuei em 4 momentos. O primeiro momento, segundo o professor Giovanni Reale, vai dizer que existem graus em que se divide a realidade. O mundo sensível. Nesse mundo sensível, claro, né, os sentidos, né, que captam, né, a visão do prisioneiro, ele vê na parede as aparências. Então ele está olhando, né, na frente dele existe uma parede e ali estão sendo projetadas coisas. Então o sensível é aquilo que os sentidos conseguem captar. Então as sombras aqui são, de fato, as aparências. Claro que essas aparências que estão sendo projetadas na parede é fruto de um objeto, de uma estátua, que aquele que está atrás do prisioneiro está fazendo ali a manipulação desses objetos, que estão sendo projetados, é claro, obviamente, na parede. E o mundo suprassensível é o outro lado de um elemento que, às vezes, a gente não dá tanta importância, porque na alegoria, como você pode notar, existe um muro. Este muro é a linha divisória entre o mundo sensível, captado pelos sentidos, e o mundo suprassensível, onde as representações simbólicas do ser verdadeiro e das ideias, ou seja, aquele que sai do mundo da caverna, do mundo subterrâneo, e consegue vislumbrar a luz que é o sol, né, que tem a ideia do bem, do verdadeiro. Então o muro é justamente esse momento em que divide o mundo sensível do mundo suprassensível. Então o primeiro momento fala dos graus em que se divide a realidade. Por realidade, daria um outro debate, é claro, né, daria uma outra aula. Eu me lembro que no primeiro ano de filosofia, o professor ele veio com um texto, ele tirou lá do dicionário o termo, né, realidade. Então tinha mais ou menos ali uma página sobre a palavra realidade. Eu lembro que nós ficamos nesse termo aí, um bom tempo. É só para discutir o que de fato é a realidade. Aí eu faço uma provocação aqui. O que de fato para nós é a realidade? O que nós vemos de fato? Não? O que achamos o que vemos? O que a nossa consciência ela está acostumada a ver? O que nós estamos acostumados a perceber? É interessante que eu vou tratar um pouco mais para frente. Nesse mundo em que nós vivemos hoje, não tem como ficar fora dele, a não ser que nós fôssemos morar na montanha, isolado, impregnado por tecnologias e mídias sociais, e redes sociais, e comunicações, a velocidade da comunicação, da informação ou da desinformação. Isso é capaz de mexer com a nossa estrutura, com a nossa existência e, de repente, causar um dano muito grande, encharcando a nossa consciência de falsas noções, falsas ideias, ídolos, quem sabe, manchando até mesmo a nossa capacidade de visão. Então, o que de fato nós estamos vendo? Fica aí uma provocação. Segundo momento dessa abordagem que eu estou fazendo aqui sobre a alegoria da caverna, vai falar sobre os graus de conhecimento. Então, se fala muito dentro da atmosfera grega, da questão da imaginação. No caso do prisioneiro, obviamente, certamente ele está ali, como fiz a descrição aqui, desde criança, com as pernas e o pescoço, né, num ambiente subterrâneo, do qual ele chama de caverna, e ele imagina que vê.
A visão que ele tem, ele não consegue olhar para trás para ver que existe uma estátua, mas ele vê uma sombra. E essa imaginação a gente chama de eucasia no grego, né? que representa de fato a questão da imaginação, né? O grau de conhecimento. Então, o que nós imaginamos, mas às vezes não é a realidade. Às vezes a gente tem uma ideia do que seja, mas de fato não é. E nós ficamos com a imaginação até descobrir de fato o que é o real, que pode mudar sim a nossa concepção. Quanto mais nós nos aproximamos do conhecimento, e esse conhecimento também é trazido pela leitura, pelo esforço que nós fazemos de buscar, seja num livro, num dicionário, numa enciclopédia, se fala isso hoje. Talvez os jovens nem saibam o que é uma enciclopédia real, né? não virtual, estou falando. Então, o poder, né? O alcance do seu conhecimento vai mostrar de fato, ou vai clarear o que é a realidade. Vai mexer um pouco, claro, com a sua imaginação. E um outro termo em grego, quando eu falo de eucasia, eu estou falando de imaginação. Aquilo que o prisioneiro imagina que está vendo, mas ele não está vendo de fato o que é a realidade. Então tem um outro elemento que é a pistis, que a gente pode traduzir aqui por crença. Então ele acredita em algo. Então ele vê a sombra, ele acredita que seja. Mas imagina você, né, se de fato esse prisioneiro, imagina você fazendo esse esforço, né, sendo prisioneiro, você podendo virar, né, você podendo virar e ver de fato o que é a realidade. Se é uma estátua, faço a comparação, talvez o manipulador, o guardião, aquele que está ali manipulando as imagens, pode ter pego ali um pássaro, ou ter esculpido ali o pássaro, ou ter pego um pássaro ferido, está projetando ali o pássaro, aquele que está, o prisioneiro que está vendo, ou você na condição de prisioneiro, você não vai saber se o pássaro está ferido, está machucado, se é um pássaro de madeira, de mármore. Você imagina que vê, você acredita na tua imaginação, mas você não sabe o que de fato é. Por isso o conhecimento, ele é importante. Né? O limite da nossa linguagem, né? O limite do nosso conhecimento, ou pouco conhecimento, é de fato a amplitude da cosmovisão que a gente pode ter sobre a realidade. Então, quanto mais conhecimento, a tua visão vai aumentando, para credenciar você a de fato ver e entender o que é a realidade. Não acreditar em ilusões, em coisas que vai afastar você do que é real. E a gente vê num mundo cheio de palpite, né, ou tantas desinformações, que vai meio que empurrando você de fato do que é a realidade. Então esse é um segundo momento em que eu trato ali dos graus de conhecimento da alegoria da caverna. Terceiro momento, fazendo a reflexão aqui da alegoria da caverna, trata do aspecto místico e teológico do platonismo. Eu sempre acompanhado aí na minha caneca filosófica, que é o momento de libertação das algemas. Eu diria um processo religioso, e por que não uma conversão. Outrora eu estava conectado, já que essa é uma palavra bem atual, outrora eu estava conectado às sombras, às ilusões, desde pequeno. A minha visão, ela não era uma visão assim tão alargada, o meu conhecimento era um conhecimento pobre, pequeno, e a partir do momento em que eu começo a tomar gosto pelo saber, eu procuro saber, essa atitude do filósofo, né? Eu me aproximo, eu me torno amigo do conhecimento. Por que não encarar esse momento como uma conversão? Eu saio daquele mundo de caverna, aquele mundo subterrâneo, aquele mundo
de algemas, daquele mundo de ilusões, e agora eu passo a contemplar a ideia verdadeira. Eu me aproximo da verdade. Eu não me contento mais com as ilusões. O sol aqui, ele tem esse papel, né? A visão suprema, que foi capaz de clarear toda a minha existência, todo o rol da minha existência, da minha consciência, em pegar a minha consciência e provocar a minha consciência, a minha vida, claro, a não se contentar com o pouco, mas ir além. Então esse é um processo de conversão. Eu penso que o pai tem um papel muito nobre nesse sentido, na educação do filho. A figura do religioso tem um papel muito interessante nesse sentido. E a figura do professor, que faz esse trabalho praticamente todos os dias, todas as aulas. Quantos e quantos professores que nós temos na nossa caminhada, que passam pela nossa existência, provocam em nós ou instigam em nós a buscar o conhecimento, a sair desse mundo subterrâneo. Então, por que não encarar esse terceiro momento como um momento místico? Olha, conversão, eu saio do mundo da caverna e procuro a contemplação do que é verdadeiro. Eu não me iludo mais com as sombras. Eu quero um conhecimento melhor, mais seguro, mais forte, com base em pesquisas, em experiência, tendo aí o papel da ciência bastante importante nesse contexto. Então, esse terceiro momento marcado aí pelo aspecto místico e teológico do platonismo. O quarto e último momento da reflexão da alegoria da caverna é marcada pela concepção política tipicamente platônica. Então, aquele que entendeu que existem graus de realidade, sensível, suprassensível, graus de conhecimento, quanto menos conhecimento, menor será a sua visão sobre a realidade, talvez se alimentando de sombras, de palpites, de opiniões de terceiros. Quando você se dá conta de que isso não é conveniente para a sua vida, eu diria que aí há um processo de conversão, um lado místico. Olha, eu não quero mais me contentar com um pouco, eu quero um conhecimento melhor, mais sólido, mais firme, que parte sim de uma pesquisa, e a leitura ajuda nesse sentido. Eu consegui contemplar a verdade. O que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho conhecimento. Não é? O que eu tenho conhecimento. Então, o quarto momento trata da concepção política, tipicamente de Platão, que é o retorno da caverna, o retorno à caverna daquele que se libertou. Porque lá na caverna, naquele ambiente subterrâneo, existem muitos lá, talvez conhecidos, familiares, amigos, alunos, pessoas que estão lá no mundo onde ele se contenta com as sombras. Então é o retorno do filósofo político. Ele não é egoísta a ponto de, por exemplo, olha, agora eu cheguei num patamar, então eu vou continuar sozinho. Não, mas eu posso superar esse meu egoísmo. Eu poderia ficar aqui do lado de fora da caverna, contemplando o sol, contemplando a beleza, contemplando a ideia do sumo bem, do verdadeiro. Poderia, egoisticamente falando, ficar aqui, porque eu já passei pela fase das algemas, das ilusões. Não, mas não sou egoísta. Então, justamente o retorno do filósofo político, superando o seu desejo, né, de permanecer fora
permanecer fora da caverna. Mas eu não posso me contentar com isso. Então, o verdadeiro político, ele não ama o comando e nem o poder. Porque na concepção platônica, ele tem a posse da verdade. Ele se encontra no estágio em que, além de ser preparado para estar ali, ele se aproxima do conhecimento. E não só do conhecimento, mas agregando também uma condição moral muito grande. Então ele não ama o comando e nem o poder, mas ele usa o comando e o poder a serviço do bem. E numa atitude de superar o seu desejo, o seu egoísmo, ele quer retornar à caverna, ao mundo subterrâneo, para tentar, é uma aventura, é um desapego muito grande, para buscar, quem sabe, ajudar aqueles que estão nessa condição de algema, se alimentando das aparências, tentar tirar aquele dessa condição. E o que pode acontecer com esse que já saiu da caverna, contemplou a ideia do bem, o que pode acontecer com ele se ele voltar à caverna? Qual será a recepção que ele vai ter? Será que ele vai ter que se habituar às trevas novamente, uma vez que ele já contemplou a luz, o sol, se readaptar aos costumes do mundo subterrâneo, onde estão lá os seus companheiros, que outrora ele também estava lá? Ele vai ter que voltar e viver ou reviver tudo aquilo lá de novo? Talvez até mesmo não ser compreendido por eles. E tenho certeza que chamarão ele de louco. O Sócrates mostrou um pouco isso aí. Sócrates é condenado pelos dirigentes de Atenas. Foi considerado um subversivo, aquele que introduziu novos deuses, que, segundo os dirigentes, causaria uma revolução social. O Sócrates foi considerado louco. Então, o quarto momento é o momento do filósofo político, não se contentando em ficar fora da caverna, mas ele retorna numa tentativa de buscar aqueles que estão lá dentro. Olha, venha para fora, venha contemplar de fato o que é a verdade. Não fica nesse mundo de ilusão, não. Vai correr risco? Ah, claro que vai correr risco. Mas isso é o que dá sentido à existência dele. Correr esse risco, retornar à caverna e trazer para fora, aqueles que estão lá. Certamente aqueles que tiveram uma convivência. E aquele que contemplou a verdade vai lá para ajudar a tirar aqueles que estão nesse mundo de ilusões. Quantas pessoas você conhece que está nesse mundo das ilusões, das sombras, se contentando com um pouquinho? Faça essa reflexão.